Oportunidade de estar aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para um culto, e quando nós viemos para um culto, nós temos que trazer algo para oferecer a Deus, que seja uma oferta, que seja o seu dízimo, que seja um glória, que seja uma aleluia, que seja uma oração, uma adoração. Mas nós não podemos entrar na casa do Senhor de mãos vazias. Louvo ao Senhor pela minha esposa que está aqui comigo, juntamente com o meu filho Josué. Uma bênção nas nossas vidas. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Cairo, por essa porta aberta aqui mais uma vez aqui nesta igreja. Todos os obreiros, o saúdo com a paz do Senhor. É uma honra estar aqui. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Graças a Deus. Só até aqui. Coloca a sua Bíblia no seu banco nessa noite. Continue de pé em nome de Jesus. Não desconsiderando a oração do nosso pastor, mas eu quero fazer uma oração com você nessa hora. E eu quero que você me ajude a orar ao Senhor e pedir para que Ele nos alimente nessa noite com a Tua palavra. Porque a palavra que eu vou trazer nessa noite não é do Franklin, não é do pastor, dirigente da congregação. A palavra que eu vou trazer aqui, ela é de Deus. É uma palavra direto do trono do Senhor. E se você ficar com seu coração aberto, o Senhor vai direcionar uma palavra ao teu coração, uma palavra que pode mudar a tua vida, uma palavra que pode mudar a tua história, uma palavra que pode ser um divisor de águas na tua vida. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, nesta hora, meu Pai, a Tua palavra que foi lida. E eu te peço, meu Pai, que nesta hora o Senhor Espírito Santo comece a agir nos corações. Que nesta noite a Tua igreja possa estar, meu Pai, com o coração aberto, sedento, meu Pai, pela Tua palavra. A palavra, meu Pai, que eu vou trazer aqui nesta noite, meu Pai, ela não é minha. A palavra, meu Pai, é do Senhor. É uma palavra, meu Pai, que edifica, uma palavra que restaura, uma palavra que capacita, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta hora eu apresento a Ti, meu Pai, esta palavra e todas as pessoas que estão aqui. Que esta mensagem, meu Pai, possa ficar no coração de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. E você se assente dando glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver como me ajudar com um fundo, com a música aí, pode deixar Deus usar vocês aí. O Evangelho escrito por Mateus é um evangelho aonde vai tratar de uma das vertentes do ministério de Jesus Cristo.
O ministério de Jesus Cristo, ele é dividido em 3 partes. Em sacerdócio, ministério profético e como rei. Porque quando Jesus ele vem para a terra, ele vem como sacerdote, ele vem como profeta e ele vem como rei. É um tríplice ministério. Se você vê nos outros evangelhos, no de João, por exemplo, você vai ver sempre alguém, um Jesus que intercede pelo povo, um Jesus que ama, ele exercendo o seu ministério sacerdotal aqui na terra, porque o sacerdote, a função dele, era apresentar o sacrifício a Deus, era apresentar o sacrifício do povo para Deus, e Jesus, ele cumpriu este ministério, mas o sacrifício que Jesus apresentou diante de Deus, não foi uma ovelha, não foi um boi, não foi uma pombinha, não foi dinheiro, não foi prata, não foi um punhado de farinha, não foi um pouco de azeite, mas ele ofereceu a sua própria vida para salvar a mim e a você. Você vai ver também nos outros evangelhos, Jesus exercendo o seu ministério profético. Porque o profeta, ele é a boca de Deus na terra. O profeta, ele é quem faz a intermediação entre Deus e as pessoas. E você vai ver por muitas vezes, Jesus, ele fazendo este tipo de ministério, exercendo esse tipo de tarefa, servindo como intermédio entre Deus e as pessoas. Não é à toa que ele vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e não tem como ir ao Pai se não passar por mim, porque ele é o intermediador entre Deus e o povo. Não tem como eu chegar a Deus se Jesus não estiver fazendo essa intermediação. E no Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus como um rei. Nós percebemos que a maioria das parábolas que Jesus conta, ele vai comparar sempre o reino dos céus com alguma coisa. Ele sempre vai trazer essa visão de reino no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Ele sempre vai procurar trazer um ensinamento e colocar dentro disso o chamado reino dos céus. Porque Jesus, ele desce na terra também como um rei. Ele sofre, ele padece, mas ele também vem para triunfar. Não é à toa que quando ele nasce, os magos vão visitar Jesus, ainda com poucos meses de vida. E quando eles chegam lá, eles perguntam: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque Jesus, quando ele veio para reinar na terra. Ele veio para ser rei na minha e na tua vida. Ele veio para ser rei sobre um império, sobre um domínio humano. Ele veio para reinar em tudo que há, em tudo que existe. Não é à toa que em Apocalipse vai dizer que ele vem montado num cavalo branco, os seus olhos são como chamas de fogo, os cabelos são brancos como a lã, e ele vem e tem uma faixa escrito na tua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o rei na terra. O reino de Jesus é o reino que tem que prevalecer na minha e na tua vida. E aqui nós vamos ver Jesus reinando sobre uma coisa, sobre as leis da natureza. Porque não existe nada que foge do reinado de Jesus Cristo. Não existe nenhuma situação, nem no céu e nem na terra, que foge deste domínio. Tudo o que acontece está nos planos do Senhor. Tudo o que acontece está nos planos dele. E eu já queria aqui deixar uma palavra para a tua vida e dizer que tudo o que acontece na tua vida não está acontecendo em vão. Que Jesus participa de todas as situações que você vive, de todos os problemas que você passa, de todos os conflitos que acontecem na tua mente. Jesus, ele participa de tudo. Ele tem o controle de tudo em suas mãos.
E aqui é onde nós lemos, Jesus, ele vai passar agora um período com os seus discípulos. E o contexto dessa mensagem é aquela multiplicação dos pães. Aonde os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, a multidão está aí, está com fome. Manda ela embora, manda a multidão embora, manda ir para as aldeias para ver se tem alguma coisa, para ver se eles conseguem comprar. Só que Jesus é o contrário da visão dos seus discípulos. Porque ele fala: não, se a multidão está com fome, o certo é dar de comer. Então você sabe o que vocês fazem? Vocês vão e dá de comer para as multidões. Eles vão olhar para Jesus e falar: Senhor, são mais de 5.000 homens, ainda mais mulher e criança. Como que a gente vai alimentar uma multidão dessa? É nessa hora que Jesus ele pega um cesto com pão e peixe, multiplica, alimenta toda a multidão. Porque às vezes Jesus vai contra mim e contra a tua ideia. Às vezes Jesus vai contra o meu e o seu pensamento. Às vezes o pensamento de Deus é o pensamento contrário do nosso. A palavra vai dizer, Deus dizendo através da boca do profeta: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para te dar uma vida melhor. Então aquilo, quando a gente fala, coloca na mão de Deus, coloca no altar do Senhor, é porque Ele tem o melhor para mim e para a tua vida, meu irmão. Depois que Jesus alimenta a multidão, aí entra o texto que nós lemos. Aí o texto começa: e Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Porque a hora de despedir a multidão, quem sabe é Jesus. A hora de acabar o culto, quem sabe é Jesus. A hora da gente sair de uma determinada situação, quem sabe é Jesus. A hora da gente sair de um emprego, quem sabe é Jesus. A hora da gente entrar e sair de algum lugar, quem sabe é Jesus. Porque às vezes a gente está orando: Senhor, eu quero, eu preciso. Mas quem sabe realmente se você quer mesmo, se você precisa, é Deus. Se fosse da vontade dos discípulos, a multidão tinha ido embora, já tinha tempo. Porque os discípulos queriam Jesus só para eles, pastor. Um certo egoísmo da parte deles. Porque Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, Jesus se entregou pelo mundo inteiro. Porque ninguém dá valor mais em multidão. Multidão fala de pessoas cheias de problema. Multidão fala de pessoas cheias de coisas para resolver. Multidão fala de pessoas com a vida toda bagunçada. No meio da multidão vai ter adúltero, no meio da multidão vai ter ladrão, no meio da multidão vai ter difamador, no meio da multidão vai ter caluniador, no meio da multidão vai ter fofoqueiro. Mas Jesus fala: não é para despedir, primeiro é para dar pão e depois vocês mandam embora. Porque antes de Jesus despedir alguém, primeiro Ele dá a tua palavra, primeiro Ele dá pão para alimentar, primeiro Ele dá pão para sustentar. Ele não manda ninguém embora para casa sem antes alimentar aquela pessoa e dar força para ela continuar. Jesus despede os discípulos, entra no barco, vai para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Versículo 23, ele já entra dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Você percebe uma coisa comigo aqui? Que no 22 Jesus olha para os discípulos e dá para os discípulos um destino, dá para os discípulos um meio e dá para os discípulos uma direção. Mas só que para a multidão Jesus somente despede. Mas para os discípulos tem um destino, tem uma direção e tem um meio para poder cumprir aquilo que o Senhor colocou diante deles. Vocês entram no barco, vocês atravessam para o outro lado, que daqui a pouco eu vou me encontrar com vocês. Porque quem está na multidão não tem o mesmo privilégio de quem é discípulo.
Quem está no meio da multidão não vai participar das mesmas coisas que um discípulo do Senhor participa. Quem está na multidão não vai ter o mesmo nível de revelação do que alguém que é discípulo de Jesus Cristo. Quem está na multidão não vai ter uma vida do jeito que tem que ser, igual é um discípulo de Jesus Cristo. É por isso que ele está sempre falando: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Porque quando nós estamos perto de Jesus, o nível de revelação do Senhor aumenta nas nossas vidas, as bênçãos do Senhor aumentam nas nossas vidas, tudo começa a andar, tudo começa a desenrolar, porque nós temos direção de Deus, porque nós temos meios para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, e nós temos uma promessa: vai lá, vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, que daqui a pouco eu vou me encontrar contigo. E Deus me mandou aqui para trazer uma palavra para alguém e perguntar para você se você quer ainda continuar sendo multidão, ou você quer se tornar discípulo nessa noite. Se você vai se contentar em ter somente pão, sendo que Jesus tem pão, tem água, tem barco para você. Deus me mandou aqui nessa noite para perguntar para alguém aqui se vai sair daqui nessa noite conformado com aquilo que já conhece de Deus, se vai sair daqui nessa noite conformado com aquilo que recebeu no Senhor, ou você vai sair daqui nessa noite edificado pela palavra, com um propósito no coração, com uma direção nova para a tua vida. Porque quando Jesus nos chama para a obra, Ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente, sede simples como a pomba. Mas aí no final ele vai dizer: mas eu estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Porque aquele que te vocacionou, aquele que te direcionou para uma obra, aquele que te chamou para alguma coisa, que seja para pregar, que seja para cantar, que seja para pastorear, o que for, ele é fiel para te sustentar, e ele vai estar com você todos os dias, até o dia que ele voltar. Mas o problema é que quase ninguém quer ser discípulo. Às vezes a gente cai numa zona de conforto, que ser multidão para a gente tá bom, que ficar no meio ali da multidão tá bom para a gente. A gente olha e fala: não, aqui tá muito bom para mim, porque a gente cai numa zona de conforto, e na multidão tá tudo melhor. Por quê? Porque na multidão tem pão também. Na multidão também tem milagre, na multidão também tem cura, na multidão também tem libertação. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que as mesmas coisas que tem na multidão também tem no meio dos discípulos. Só que ser discípulo é bem melhor. Você pode até sofrer, alguma coisa na tua vida, você pode até ser caluniado, ser difamado, alguém inventar algo de você, mas ser discípulo de Jesus é bem melhor do que ficar sentado na multidão esperando algo acontecer. Eu vim aqui nessa noite para deixar essa mensagem para você, e para dizer para você não ser um conformado com este mundo, para você não ser um conformado em estar no meio da multidão, para você não se conformar e ficar onde você está. Aquele que prega é para pregar mais, aquele que louva é para louvar mais, aquele que evangeliza é para evangelizar mais. Jesus não chamou você para ficar parado, sentado num banco, vendo o tempo passar. Jesus chamou você para fazer a obra dele, para através de você pessoas serem libertas, para através de você pessoas serem salvas, para através de você pessoas serem curadas. O crente da multidão, ele vai para o céu. Só que ele só vai para o céu. Não vai ter galardão, não vai ter revelação de Deus. O crente da multidão é aquele que ele se contenta em somente ser salvo. É aquele que se contenta onde ele está, onde ele chegou. Sendo que Deus tem muito mais para oferecer por nós, para oferecer para a gente. Porque o maior privilégio do ser humano é a salvação em Cristo Jesus. Mas eu estou dizendo para você que Deus ainda tem muito mais para você.
Deus tem muito mais para te oferecer. Deus tem muito mais para colocar nas tuas mãos. Deus tem muito mais para te entregar aqui nessa terra. Deus tem muito mais para te usar. O reino do Senhor, ele não é um reino limitado. O reino do Senhor, ele não é um reino que acaba. O reino do Senhor é um reino amplo. Tem tarefa para todo mundo, tem propósito para todo mundo. Agora cabe a mim e a você escolher se nós vamos viver uma vida vazia ou se nós vamos viver uma vida com Cristo, de santidade, pregando a palavra do Senhor, adorando o nome do Senhor, louvando o nome dEle, sendo usado para libertar alguém, para curar alguém, para salvar alguém. Só eu e você que pode limitar aquilo que o Senhor quer fazer através de mim e de você. Não se contente em ser só aquela pessoa que Deus agiu na tua vida, mas seja um canal de bênção na vida de alguém. Seja algo na vida de alguém. Seja usado na vida de alguém. Agora que Deus fez em você, deixa Ele fazer através de você também. Olha para você ver, Jesus envia os discípulos. A multidão vai para casa, vai descansar. A multidão não lê Bíblia. A multidão não vai no culto de doutrina, não vai na escola dominical. A multidão vai para casa descansar, assistir filme, assistir série. Os discípulos não, os discípulos entram no barco. Os discípulos começam a remar para o meio do mar. Eles não sabem o que vai vir pela frente. Eles só estão confiando numa palavra que foi lançada na vida deles. E eu estou aqui para dizer para alguém, para você confiar na palavra que foi lançada na tua vida. Se Jesus te chamou e mandou você ir, então vai. Deus, eu estou pregando para alguém aqui, eu estou com o corpo todo arrepiado, que foi lançada uma palavra sobre a tua vida, e foi falado para você, ei, Deus te chamou para fazer uma obra, Deus te enviando, Deus te enviou e falou, vai. Nessa noite é noite de você tomar uma nova atitude, nessa noite é noite de você se colocar na posição novamente, e começar a fazer aquilo para qual o Senhor foi chamado. Para qual a senhora foi chamada, para qual o jovem, cada um de nós temos um propósito diante de Deus, mas é só eu e você que pode parar isso. Se você colocar na posição, Satanás não vai parar teu ministério, não vai parar teu chamado, as afrontas não vai parar o teu chamado. Sabe quem é que vai parar? É você mesmo. É só você que pode parar, é só você que pode bloquear aquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos, quer derramar sobre a tua vida. Os discípulos simplesmente vai. Eles não perguntam nada. Eles estão sensíveis à voz de Jesus Cristo. Eles estão sensíveis à voz do líder. Eles estão sensíveis à voz do pastor. Eles estão sensíveis à voz do presbítero, do diácono. Eles estão sensíveis àquela autoridade que está sobre a vida deles. É por isso que eles não questionam. Eles simplesmente entram no barco e começam a remar. Porque Jesus não fala nem aonde que vai parar. Jesus só fala, só passa para o outro lado, que eu vou só despedir a multidão. Daqui a pouco eu encontro com vocês em algum lugar por aí. Porque às vezes nós temos medo de andar sozinho. A gente acha que Jesus não vai estar no ministério. A gente acha que Jesus não vai estar com a gente. A gente acha que Jesus não vai acompanhar a nossa caminhada. Mas se Jesus mandou falar, vai. Porque eu só vou despedir, só vou fazer o que tem para fazer aqui. Daqui a pouco eu vou me encontrar com você. É porque Ele vai se encontrar com você. É porque daqui a pouco Ele vai se apresentar a você. Daqui a pouco Ele vai se revelar a você da maneira que Ele tem que se revelar. Mas às vezes o medo nos torna aprisionados em nós mesmos. Nós nos colocamos como se fosse dentro de uma bolha. Nós mesmos entramos dentro de uma cadeia, de trás das grades. Nós mesmos passamos ferrolho. Nós mesmos colocando o cadeado. E nós mesmos ficamos ali naquele estado ali de quarentena. Não sai para lugar nenhum, não faz nada. Sendo que Jesus já mandou você ir tem tempo. E você está aí resistindo à voz de Deus.
Sendo que Jesus já chamou você tem tempo, e você está aí resistindo à voz do Senhor. Sendo que Jesus falou, vai, porque eu vou te usar nessa cidade, eu vou te usar nesta igreja, eu vou te usar nesse país, eu vou te usar neste estado, eu vou te usar nessa família. E a gente está aí parado. Sendo que Jesus já vocacionou tem muito tempo. Tem muito tempo que Jesus já chamou. Mas, irmão Franco, eu não sou auxiliar, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, mas o ID do Senhor é para todo mundo que um dia foi salvo por Ele. O ID do Senhor é para todo mundo que um dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus nessa noite vai liberar uma coragem no teu coração. Deus vai colocar uma coragem tão grande no teu coração, que você vai sair daqui, que você não vai ter medo mais de inimigo, você não vai ter medo mais de demônios, você não vai ter medo mais das provações da vida, você não vai ter medo mais se vai passar fome, se não vai, se vai perder o emprego, se não vai, se tudo vai desmoronar, se não vai. Nessa noite Deus está visitando alguém aqui nessa noite e está dizendo, eu estou te dando coragem para você recomeçar aquilo que um dia eu te chamei para você fazer. Só que quando os discípulos vão, sabe o que eles encontram? Olha o versículo 24. Alguém que está escrevendo está vendo o que aconteceu. Ouviu e falou para escrever, ou está vendo e escrevendo. Mas tem alguém olhando o que está acontecendo com os discípulos. Tem alguém de olho. Tem alguém prestando atenção no meio de toda aquela tempestade. E ele vai dizer que como e qual condição os discípulos estavam. O texto diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque quando Jesus nos chama para uma obra, a gente não pode entrar neste propósito, nesta caminhada, achando que vai ser um mar de rosas. A gente não pode entrar no meio desse propósito, a gente não pode assumir uma responsabilidade dessa, achando que vai ser tudo mil maravilhas. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, discípulo do Senhor sofre. Discípulo do Senhor passa provação. Discípulo do Senhor, se colocar na brecha e falar, agora eu sou um discípulo do Senhor, se prepara. Porque vai passar muitas provações. Mas o apóstolo Paulo sofreu demais. Um dia ele fala assim, de uma coisa eu tenho certeza, que eu ofereci a minha vida por aspersão de sacrifício ao Senhor. E agora o que me aguarda no céu é uma coroa de justiça. Porque você pode até passar por provação, você pode até passar por luta, pode acontecer muitas coisas na tua vida. Se Deus não te recompensar aqui na terra, se Ele voltar e não der tempo de Ele te recompensar aqui na terra, você pode ter certeza que lá no céu vai ter uma coroa de justiça para você. Lá no céu vai ter galardão para você. Lá no céu a tua recompensa maior vai estar lá. É por isso que quando ele via, ele fala, não leva nem bolsa, nem alforje, recompensa de vocês não está aqui. Vocês vão lá, vocês são dignos só do seu sustento mesmo e está bom. Porque é assim, meu irmão. Mas quando eu olho aqui esse versículo de número 24, a primeira coisa que eu percebo, o que está escrito, que o barco estava no meio do mar. Mas a ordem de Jesus era atravessar. A ordem de Jesus não era nem ficar estacionado ali, esperando ele descer do monte, e nem ficar à deriva. Mas a ordem de Jesus era atravessa para o outro lado. Mas no versículo 24 vai dizer que o barco estava no meio do mar. Quando eu olho essa expressão aqui dizendo que o barco estava no meio do mar, eu percebo que é algo que está incompleto. É uma tarefa que está incompleta. É uma missão que não foi concluída. É algo que tinha que ser feito e parou no meio do caminho.
Foi algo que o Senhor mandou fazer e foi parado no meio do caminho. Agora está lá no meio do mar. Agora o barco, os discípulos não conseguem concluir a missão para a qual foi chamado. E estão no meio do mar. O barco está açoitado pelas ondas. O vento está batendo de tudo quanto é lado. Deus está falando para a gente aqui nessa noite. Deus não chamou você para fazer as obras pela metade. Se Deus chamou você, foi para ir até o fim. Deus não está querendo o barco parado no meio do mar. Deus chamou você para concluir a missão. Se você começou uma obra, continua essa obra. Seja fiel a esta obra. Continua, por mais que esteja dando sangue no joelho, mas continua esta obra. Quando eu olho este barco aqui, Jesus me fala, é um ministério que está parado, já tem tempo, que está açoitado pelas ondas. Açoitado fala de provação, fala de luta, fala de calúnia, fofoca, coisa inventada, palavra lançada. Os ventos contrários fora das palavras que são lançadas no nosso ministério para nos fazer desistir. São as palavras que são lançadas contra a nossa vida. São as palavras negativas para o nosso casamento. Os ventos contrários são as provações do inimigo. São as lutas que o inimigo coloca na nossa vida. E por causa disso tem muito barco parado no meio do mar, sem conseguir concluir a obra que o Senhor chamou. Sem conseguir concluir a obra que o Senhor falou, vai, me espera do outro lado que eu vou me encontrar com você. Mas tem gente que está muito parada, tem gente que se contentou aonde está, tem gente que não consegue mais remar, não consegue mais ir para frente, está com o barco parado no meio do caminho, está com o ministério parado no meio do caminho, está com os propósitos parados no meio do caminho, está com os planos parados no meio do caminho. Tem gente que às vezes nós olha para o lado, olha para o outro, o que a gente vê é só vento, tempestade, e nosso barco sendo açoitado pelas ondas, aquele monte de coisa ruim acontecendo, e a gente coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E Deus está dizendo para alguém aqui, se você estivesse remando seria bem melhor, se você estivesse remando você estaria bem mais longe, se você estivesse remando talvez você já tinha conseguido concluir o objetivo da tua vida. Se a gente não tivesse se entregado no meio do caminho, a gente estava muito mais à frente. A gente tinha avançado muito mais. É por isso que você vê muitas pessoas aí, muitos anos de ministério, mas sem fruto para o Senhor. Porque parou de remar, por causa das provações, por causa das lutas, por causa de um irmão que se levanta contra o outro, por causa de palavra lançada contra o ministério, palavra lançada contra a vida. Mas nessa noite Jesus vai fazer cair por terra toda palavra contrária ao teu ministério, toda palavra contrária a esta obra, toda palavra contrária ao pastoreio do ao teu louvor, à tua adoração. Deus está liberando você nessa noite para viver coisas sobrenaturais da parte dEle. Deus está chamando você nessa noite para viver coisas que você ainda não viveu, para acessar coisas que você ainda não acessou, para chegar a um nível que você ainda não chegou. Mas irmão Frank, eu sou tão novo, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser engenheira, meu sonho é abrir uma empresa. Mas Deus está falando para você, se você não parar de remar, você vai continuar e você vai chegar. Mas irmão Frank, meu sonho é ser pregador, então não para de remar, que mais cedo ou mais tarde Jesus te pega, te coloca no altar, coloca você para ganhar alma. Irmão Frank, eu estou sentindo que o meu ministério ele podia estar bem mais avançado do que hoje. Nessa noite Jesus vai destravar tudo aquilo que estava travado na tua vida.
Nessa noite Jesus, Ele vai liberar você para alcançar coisas incríveis na presença dEle. Sabe por quê? Porque enquanto tem um barco parado no meio do caminho, enquanto os discípulos não sabem mais o que fazer, enquanto aqueles pescadores experientes que estavam lá não sabem mais o que vai fazer com a situação, tem um Jesus que está descendo do monte, tem um Jesus que está vindo da oração, tem um Jesus que está cheio do Espírito Santo, que está vindo para lá, o Filho de Deus, aquele que reina sobre a natureza, Ele está descendo e está indo de encontro nessa noite ao ministério que está parado, ao chamado que foi entregue, ao cargo que foi entregue. Jesus está dizendo: nesta noite eu estou indo visitar você aonde você está, nessa noite eu estou indo visitar você aonde você parou, nessa noite eu estou indo visitar você, não importa o lugar onde você esteja, eu estou visitando você nessa noite. Jesus está visitando ministérios aqui nessa noite. Jesus está visitando ministérios aqui nessa noite. Jesus está dizendo nesta noite: eu estou aqui para derramar sobre a tua vida uma unção diferente. Eu estou aqui nessa noite para me encontrar com você de uma forma que você nunca se encontrou. É porque às vezes no meio da tempestade nós achamos que Jesus não está. Mas só que no meio da tempestade, Jesus vai aparecer andando em cima da água. Mas o que vai me chamar a atenção aqui é que quando Jesus anda sobre as águas, a tempestade não para. As ondas que estavam açoitando o barco não param. Os ventos não param. Obrigado, meu irmão. Quando Jesus aparece, Ele está ali, mas não para. Porque às vezes nós estamos passando um momento difícil na nossa vida. Um momento difícil no casamento. Um momento difícil no ministério. E nós achamos que Jesus não está, só porque Jesus não agiu ainda. Às vezes a gente está passando por uma situação tão complicada, que Jesus não faz nada, Jesus não fala nada. E a gente fica pensando: Jesus, aonde é que o Senhor está? Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me enviou, foi o Senhor quem me escolheu, foi o Senhor quem me consagrou, foi o Senhor quem me separou, e agora Jesus vai me deixar aqui nessa situação? Porque às vezes o medo, ele tapa os nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar Jesus nas situações. A única coisa que a gente consegue focar é no vento, é no barco que está se desbagaçando todo, é no ministério que está acabando. A única coisa que a gente consegue focar são nas coisas negativas, é naquilo que não vai me trazer edificação nenhuma, aquilo que não vai me trazer nenhum proveito. Aí nós esquecemos que tem um Jesus, que Ele falou, que onde você estivesse, Ele estaria com você, Ele estaria comigo. Foi por isso que eu disse a passagem que Jesus fala: e eis que eu estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. É para a gente ter certeza de que Jesus está conosco. Não é porque, meu irmão, as coisas estão tudo desandando, que Jesus não está presente, que Jesus não está contemplando as coisas que estão acontecendo contigo. Mas Ele está vindo aí. Ele só não lançou uma palavra ainda, Ele só não falou nada ainda, Ele só não se posicionou ainda a respeito da sua situação, mas Ele está lá, Ele está andando no meio dessa tempestade, e Ele está fazendo um contato visual contigo. E Ele está pensando assim: daqui a pouco eu vou entrar no meio dessa situação, daqui a pouco eu vou entrar no meio deste problema, daqui a pouco eu vou entrar nessa angústia, daqui a pouco eu vou entrar nesse choro, daqui a pouco eu vou entrar nessa peleja. Não é porque a gente ainda não viu Jesus agir em alguma área da nossa vida, que Ele não esteja comigo e com você. Sabe o que entristece meu coração?
É quando alguém está passando por uma luta, uma prova, e a gente fala assim: meu irmão, Deus é contigo, Jesus é contigo, coloca na mão de Deus. E isso parece que é palavras ao vento. Ninguém dá valor nisso mais. Ninguém dá valor nisso mais. Aí é preciso Deus tirar um pregador lá da casa dele e trazer para cá, para dizer para você que Deus é contigo na tua situação. Creia você, creia não, Jesus é contigo na tua situação. Não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Jesus é contigo, Ele está contigo no teu trabalho, Ele está contigo no teu casamento, Ele está contigo no teu ministério, Ele está contigo na igreja, Ele está contigo no ônibus, no carro, aonde você estiver. Deus é contigo. É isso, meu irmão. Eu não estou aqui para inventar pregação, jargão de pregador, não. É palavra do Senhor aquilo que está aqui. É discípulo angustiado, preocupado, e meu filho, e minha esposa, meu emprego e tal. E Jesus está vindo, andando no meio da água ali, tranquilo. O vento está batendo e Jesus está andando. O barco está açoitado pelas ondas e Jesus está andando. Está tudo dando errado e Jesus está andando. Eu imagino Jesus pensando: calma aí, Pedro, calma aí, Tiago, calma aí, João, calma aí que eu estou indo encontrar com você. Discípulo gritando, desesperado para todo lado, pensando: o que eu vou fazer agora? Jesus sumiu e não aparece mais. Tem muito tempo que eu estou esperando Jesus com a resposta para nos ajudar e Jesus não aparece. Jesus está andando, Jesus está indo em direção, porque enquanto Jesus não fala nada, fique você sabendo que Ele está contemplando aquilo que você está falando para Ele. Enquanto Ele ainda não agiu, Ele está de olho naquilo que você colocou no altar. Enquanto Jesus ainda não fala nada, enquanto Jesus está em silêncio, Ele está trabalhando na situação. Ele está vendo a forma melhor de resolver o meu e o teu problema. Ele está vendo a maneira mais correta, aquilo que vai dar certo, aquilo que é certo, a forma, meu irmão, melhor de resolver o problema é esperar Jesus chegar. Sabe aquela situação que você não sabe mais o que faz? Coloca na mão de Jesus, clama por Ele, espera Ele chegar para você ver. Não tem drogado que Jesus não liberta. Não tem alcoólatra que Jesus não liberta. Não tem endemoniado que Jesus não liberta. Não tem mentiroso que Jesus não liberta. Não tem difamador que Jesus não liberta. Não tem caluniador que Jesus não liberta. É só colocar na mão de Jesus e falar: Senhor, eu sei que agora o Senhor está em silêncio. Eu sei que o Senhor não deu uma resposta, mas eu creio que o Senhor está comigo nessa situação. Então eu coloco diante de Ti, e a hora que o Senhor quiser agir, o Senhor vai agir. É simples. É simples. Não tem segredo. Mas Jesus vai lá. Aí a Bíblia diz que, olha só para você ver onde nós lemos. Os discípulos viram Jesus e se assustaram e começaram a gritar desesperados. Eu estou falando de gente que andou com Jesus. Eu estou falando de gente que viu Jesus curar. Eu estou falando de gente que foi separada pelo próprio Jesus ao ministério. Eu estou falando de pessoas que andavam com Jesus, dormiam nos mesmos lugares que Jesus, comia junto na mesa com Jesus, mas agora que Jesus está indo em direção a eles, eles começam a gritar, porque eles não conhecem o Jesus que os vocacionou para a obra. Sabe por quê? Porque estava de noite. Você imagina, você está pescando alguma coisa assim, e vem alguém de lá para cá com uma túnica toda branca, de noite, andando em cima da água. O desespero já está grande ali no meio daquele barco, eu imagino. E a gente se depara com uma coisa dessa, com uma cena dessa. É de ficar com medo mesmo. É de ficar pensando: meu Deus do céu, o que é isso? Porque o psicológico dos discípulos já está abalado tem muito tempo. Jesus vai até eles a 4ª vigília da noite. Um período depois das 3 da manhã. Da tarde até ali os discípulos estão naquela provação, naquela prova, naquela coisa. E Jesus só chega de madrugada.
Você imagina comigo que situação? Jesus chega e ainda chega de noite. Numa hora que não dá para ver. Numa hora que não dá para reconhecer Ele, que não dá para ver o rosto dEle. Porque Jesus, às vezes, Ele vai agir na minha e na tua vida. Mas é como se estivesse oculto. Às vezes Deus agiu e você nem viu Ele agindo. Às vezes o Senhor se apresenta para nós como se fosse de noite. A gente não vê, mas a gente sente. Deus entra numa situação sem a gente nem saber. Deus usa alguém sem a gente nem saber. Parece que Jesus, às vezes, Ele gosta de trabalhar oculto. Chegar simplesmente com a surpresa. Igual no dia que Ele transformou a água em vinho. Jesus não falou, transformei a água em vinho, agora prova aí. Ele falou assim, não, pega a água, agora leva lá para o mestre Sala e fala com ele. Pergunta para ele o que é isso. Às vezes Jesus trabalha assim na minha e na tua vida. Às vezes Ele não fala nada, quando você vê já resolveu o problema. E eu estou aqui para dizer para alguém que Jesus vai surpreender gente nessa igreja. Jesus vai te surpreender esse ano. Jesus vai te surpreender aqui nesta casa. Jesus vai te surpreender na tua família. Jesus vai te surpreender no teu ministério. Jesus vai te surpreender aonde você estiver. Ele vai usar pessoas que você nunca viu. Ele vai usar vasos que você nunca viu. Ele vai usar situações só para cuidar de você. Agora, no meio da multidão, tem que ter um doido. Tem que ter aquele crente que é doido, maluco. Porque o crente que ele é doido, ele é maluco, ele tem fé até o tutano. É chamar para o evangelismo, vamos embora, pastor. Vamos expulsar um demônio, vamos embora, pastor. Pastor, que dia que a gente vai evangelizar? Pastor, que dia que a gente vai fazer isso? No meio dos discípulos, vai ter um mais calminho. Vai ter um mais íntimo. Vai ter um que gosta de cuidar dos negócios, da administração. E vai ter aquele que é doido. Aquele que tem coragem de tirar a espada e tentar cortar a cabeça de um, igual Pedro. Aquele cara que é maluco. Que se o pastor não segurar ele, ele se arrebenta todo. Porque ele quer, porque quer fazer. Mas a gente tem que dar valor nesses irmãos. Porque são eles que assumem a linha de frente. São eles que não se preocupam se vão sofrer retaliações do inimigo. Ele não está nem aí se vai comer hoje, se vai jantar hoje, se vai tomar café amanhã, se vai almoçar amanhã. O que ele quer fazer, ele quer agir, ele quer operar, ele quer fazer alguma coisa. Aí Pedro veio e fala assim, Jesus, se é você mesmo, então manda-me ter contigo, que se o Senhor mandar eu vou. Porque às vezes a gente julga Pedro, mas no meio de 12, ele foi o único que teve coragem. Senhor, eu tenho coragem de descer desse barco aqui. Por mais que o mar está revolto, por mais que as coisas ruins estejam acontecendo, eu tenho coragem de me colocar na posição. Agora, Senhor, é o seguinte, eu só vou se tiver uma palavra tua. Eu só vou se o Senhor lançar uma palavra na minha vida. Se o Senhor lançar uma palavra na minha vida, Jesus, eu desço do barco e eu me encontro contigo. Você sabe por que tem muito ministério parado? Porque não está esperando Jesus lançar uma palavra. Porque não espera Jesus lançar uma palavra sobre a vida dele. Quer fazer as coisas na correria. Quer fazer do jeito que dá certo, mas não se preocupa se é certo. Tem que fazer igual Pedro. Senhor, se o Senhor lançar uma palavra, eu vou. Porque a palavra de Jesus tem poder. Se Jesus falar, você pode vir. Você pode descer do barco, sair de onde você está, que Jesus ele é fiel para sustentar a tua vida. Se Jesus falar vai, então pode ir, porque Ele é fiel para te sustentar. Ele é fiel para te ajudar. Mesmo a gente permanecer infiel, Ele sempre é fiel. Eu não estou aqui nessa noite para pregar nenhuma novidade. Eu estou aqui para lembrar você aquilo que já foi lançado sobre a tua vida há muito tempo. Aquilo que já foi falado para você há muito tempo. E nessa noite Jesus, o Espírito Santo, Ele está germinando essa semente que foi lançada sobre a tua vida.
Ele está fazendo crescer essa semente que foi plantada no teu coração nessa noite. E Ele está chamando pessoas aqui para um recomeço. Está chamando pessoas aqui para continuar aquilo que foi parado, aquilo que um dia foi estacionado. Pedro é aquele tipo de pessoa que ele fala assim, se for para ficar nessa situação aqui, eu não quero. Mas enquanto Jesus voltar também, eu não desço do barco. E nessa noite Jesus está aqui, Ele está chamando você. Ele está dizendo para você, vem cá, pode vir. Não importa essa tempestade que está. Você percebe que Jesus não acalma a tempestade para Pedro tomar decisão, não. Jesus acalma a tempestade só depois. Porque às vezes a gente está esperando as coisas melhorar na nossa vida, para a gente tomar uma atitude, uma posição. A gente está esperando as coisas começar a melhorar, a ficar tudo certinho, a ficar tudo alinhado, para tomar uma direção de Deus, para tomar um posicionamento diante do Senhor. Mas quando eu olho aqui para esta palavra, eu percebo que do jeito que as coisas estavam, Pedro falou assim, Senhor, o que eu quero independente de qualquer coisa, é estar contigo. O que eu quero independente de qualquer coisa, é me encontrar com o Senhor. Jesus está chamando pessoas aqui nessa noite. Jesus está chamando pessoas nessa noite. Pedro, ele enfrenta. Eu vou terminar. Ele enfrenta. Ele começa a dar um passo, dois, tal. Só que ele começa a afundar, porque ele ficou com medo. Porque o medo, ele bloqueia aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Ele inibe a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo, se ela ficar com medo, ela não vai ser nunca. Uma pessoa que quer ser levantada para pregar, para louvar, se ela ficar com medo, ela não vai. Agora Pedro começa a andar e por causa do medo, ele se afunda. Ele começa a se afundar. Eu imagino os discípulos olhando para Pedro e falando, Pedro, não vai. Pedro, fica no barco. Aqui está bem melhor, Pedro. No barco, o barco está balançando, tá, Pedro, mas fica aqui, não vai. Você é doido, Pedro, você vai andar em cima da água, o que você vai fazer lá? O que você vai se encontrar com aquele homem que está ali, Pedro, você não sabe nem quem é. Mas Pedro, ele desce e vai. Nem que ele se afunda, mas ele vai. Pedro é aquele tipo de pessoa que é inconformada. Ele fala assim, eu não me contento com aquilo que eu já conheço de ti. Eu não me contento com as revelações que o Senhor já me deu, eu quero mais. Eu não me contento mais em estar na posição em que eu estou, eu quero mais. Eu não me contento mais com a presença que eu sinto, eu quero mais. Pedro é aquele cara, aquela pessoa que ele não consegue viver numa zona de conforto. Não é à toa que foi um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Ele foi aquela pessoa que ele não suportou ficar ali naquele barco. Ele não estava ligando o que ia acontecer, se ia afundar, se ia morrer. Ele não estava se importando, ele só foi. E nessa noite Jesus está dizendo, eu quero uma atitude sua nessa noite. Eu quero um posicionamento seu nessa noite. Eu quero uma atitude sua em direção a mim nessa noite. Jesus está chamando você para ficar mais perto dele, para se aproximar dele, porque vai tempestade ainda, tem tempestade, tem provação, mas tem Jesus. Tem luta, mas tem Jesus. Tem prova, mas tem Jesus. Tem adversidade, mas tem Jesus. Tem mar revolto, mas tem Jesus. Nessa noite Jesus está querendo uma resposta de você nessa noite. E Ele está perguntando para alguém aqui, vai ficar onde está ou você vai vir em direção a mim? Vai ficar na condição em que você está ou você vai vir em direção a mim? Vai ficar só daí, gritando nesse barco, desesperado, sem saber o que fazer? Ou você vai tomar uma atitude na tua vida e vai vir em direção a mim? Jesus está chamando pessoas nessa noite. Jesus está chamando pessoas nessa noite. Jesus está querendo dar continuidade a obras que foram paradas. Jesus está querendo liberar você, para você cumprir o teu ministério nessa noite. Seja sensível à palavra do Senhor nessa noite. Seja sensível à palavra do Senhor nessa noite. O Espírito Santo, ele vai te tocar aí agora onde você está.
O Espírito Santo agora ele vai tirar todo o medo do teu coração. Ele vai tirar toda a angústia. Ele vai tirar qualquer tipo de sentimento contrário àquilo que o Senhor tem para você. Nessa hora o Espírito Santo ele vai te tocar aí aonde você está. O Espírito Santo ele vai te tocar aí. Pode cantar para a gente. Canta para a gente. Enquanto o ministério de louvor vai louvar o Senhor, eu quero convidar você a vir até aqui. Você que quer algo sobrenatural da parte